Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 15 a 20. Depois que os anjos se retiraram da sua presença para o céu, os pastores diziam entre si: Vamos até Belém e vejamos o que é que lá sucedeu e o que é que o Senhor nos manifestou. Foram a toda pressa e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Vendo isso, relataram o que lhes tinha sido dito acerca do menino. E todos os que ouviram se admiravam das coisas que lhes diziam os pastores. Maria conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, conforme lhes foi dito. Palavra da salvação. Comentário Lucas 2, de 15 a 20. Beda. Sendo homens verdadeiramente vigilantes, não disseram: Vejamos o menino, mas o Verbo que se fez, isto é, vejamos o Verbo que sempre foi e com ele se fez carne para nós, pois esse Verbo é o Senhor. Com efeito, prossegue: O que é que lá sucedeu e o que é que o Senhor nos manifestou? Isto é, vejamos como o Verbo se fez a si mesmo e nos mostrou a sua carne. Está de acordo com a justa ordem que, tendo sido celebrada dignamente a encarnação do Verbo, se passe a contemplar na sua glória. Por isso segue, vendo isso, verificaram o que lhes tinha sido dito acerca do menino. Guardando a lei da pureza virginal, não queria divulgar a ninguém os segredos de Cristo que conhecera, mas comparava as coisas que lera nas profecias com as que sabia já haverem se realizado, não as anunciando com a boca, mas guardando-as na clausura do seu coração, a saber, dos anjos, e que tinha visto, a saber, em Belém, conforme lhes tinha sido dito pelo anjo. Isto é, glorificam a Deus porque, quando vieram, encontraram o que lhes tinha sido dito. Ou, conforme lhes fora dito, glorificavam e louvavam a Deus. Com efeito, foi-lhes dito pelos anjos que fizessem isso, não por ordens, mas oferecendo o exemplo de sua devoção quando cantaram glória a Deus nas alturas. Em sentido místico, os pastores dos rebanhos espirituais, que são todos os fiéis, segundo o exemplo desses pastores, vão em pensamento a Belém e celebram a encarnação de Cristo com dignas homenagens. Vamos também nós, abandonando a concupiscência da carne, com todo o desejo da nossa alma, até Belém celeste, isto é, à casa do Pai do pão vivo, a fim de que aquele que eles viram vagindo no presépio nós vejamos reinando no trono do Pai. Não devemos buscar tão grande felicidade com indolência e torpor. Devem-se seguir alegremente as pegadas de Cristo. Vendo, souberam. Também nós devemos ter pressa em abraçar, cheios de amor, tudo o que nos foi dito do nosso Salvador, para que possamos compreender no futuro com conhecimento perfeito. Os pastores do rebanho do Senhor, contemplando a vida dos antigos patriarcas, na qual se preservou o pão da vida, como que sobem às portas de Belém. Não encontram aí outra coisa senão a beleza virginal da igreja, representada por Maria, a companhia viril dos doutores espirituais, representada por José, e o humilde advento de Cristo, contido nas páginas da Sagrada Escritura, representado pelo menino Jesus deitado na manjedoura. Os pastores não ocultaram no silêncio aquilo que conheceram, pois os pastores da igreja são ordenados para que deem a conhecer aos seus ouvintes aquilo que aprenderam nas Escrituras. Também os mestres dos rebanhos espirituais, ora elevam-se para contemplar as coisas celestes, enquanto os outros homens, ora circundam-nos,
buscando o exemplo dos fiéis, ora voltam-se ao ofício pastoral, ensinando o povo. Até aquele que parece levar uma vida retirada, exerce o ofício de pastor, se, congregando a multidão das boas obras e dos pensamentos puros, se esforça por governá-la com a devida moderação, nutri-la com o pasto das Escrituras e protegê-la com as armadilhas contra as armadilhas dos demônios. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Depois que se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes que fosse concebido no ventre materno. Palavra da salvação. Comentário Lucas 2, 21. Santo Epifânio. Os sequazes de Ebião e Cerinto dizem: basta ao discípulo ser como seu mestre. Se, pois, Cristo foi circuncidado, logo tu deves te circuncidar. Enganam-se, porém, destruindo seus próprios princípios. Com efeito, se Ebião professasse que Cristo, Deus, tendo descido do céu, foi circuncidado no 8º dia, então teria matéria para um argumento em favor da circuncisão. Como, porém, declara que Cristo foi meramente humano, um menino não pode ser causa da sua circuncisão, pois as crianças não são as autoras da sua circuncisão. Nós professamos que foi o próprio Deus que desceu dos céus e permaneceu o tempo devido no claustro virginal, até que se compusesse perfeitamente, a partir do ventre da Virgem, a carne da sua humanidade, na qual foi verdadeiramente circuncidado, não de maneira meramente aparente, a fim de que, tendo as figuras atingido a sua plenitude espiritual, ele e seus discípulos pudessem agora divulgar não figuras, mas a verdade. Cristo foi circuncidado por muitas razões. Em primeiro lugar, para mostrar a verdade da carne contra a Maniqueu e os que dizem que ele veio em aparência, não em verdade. Em segundo lugar, para ser manifesto que o seu corpo não era consubstancial à sua divindade, como professa Apolinário, e que não o havia trazido do céu, como afirma Valentino. Por último, para confirmar a circuncisão que fora instituída pelos antigos para preparar o seu advento. Por último, para também não restar nenhuma desculpa para os judeus, pois se não houvesse sido circuncidado, objetariam que não podiam receber a Cristo incircunciso.